Bom, turma do sexto ano, inicia agora a nossa aula de ética, tá? Ética e cidadania. Hoje nós iremos falar sobre ética, moral e valores, tá? Palavra ética, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem. Vem do grego ethos. Ethos significa morada, habitat, toca de animais, refúgio, estábulo. Para os filósofos, ethos significa caráter, hábito, índole, natureza e costumes, tá? O estudo da ética é dividido em dois campos: problemas gerais e fundamentais, como liberdade, bem, consequência, valor, leis e outros. Problemas específicos, concretos, como a ética profissional, ética na política, ética sexual, ética matrimonial, bioética. Tá? Então, o estudo da ética é dividido em dois campos diferentes. Problemas gerais, como as leis, liberdade, consciência, valores, e problemas bem específicos, como a questão política, sexual, matrimonial, bioética, que está relacionada a ciências, tá? Ética, o modo de ser, o caráter, moral. Romanos traduziram o ethos para mores, que é costumes. Então, se você observar, qual é a diferença entre ética e moral? Ética é o caráter e moral é o costume. São os costumes, tá? Lógico que são duas coisas que se unem, tá? Caráter e costume, comportamento adquirido ou conquistado no hábito, tá certo? Tanto o caráter como o costume são comportamentos que são adquiridos, tá? Se você observar desde quando você é criança, que seus pais lhe educam, lhe ensinam o que é certo, o que é errado. E seus comportamentos são coisas que são adquiridas e também são hábitos seus que são conquistados, tá? Direito, ética, deveres. Então, a ética está relacionada a direitos e deveres, que é exatamente o caráter. E a moral está relacionada à responsabilidade e liberdade, tá? O que é ética? Ética, princípios morais pelos quais uma pessoa guia, regras de conduta reconhecidas por associações e organizações em relação à vida humana. A moral pode então ser entendida como um conjunto de práticas cristalizada pelos costumes, convenções históricos sociais. Então, a ética está relacionada ao caráter e a moral está relacionada aos costumes, tá? E a ética são os princípios morais, tá certo? São princípios desses costumes que está relacionado às regras. Como é o ser ético? O ser ético é aquele que obedece às leis, está dentro da conduta das relações da vida humana, tá? Para quem distingue? Para quem distingue ética e moral? Moral, costumes, hábito, comportamento das pessoas humanas, as regras de comportamento adotadas pela comunidade. Normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. É normativo. Ética. Já a ética é a reflexão filosófica sobre a moral. Tá? É a teoria, o conhecimento, a ciência do comportamento moral. É filosófica e científica. Já não é normativa, tá? É filosófica e científica. No dia a dia, não fazemos distinção entre ética e moral. Precisamos conviver, nos relacionar e surgem os problemas e as indagações morais. O que fazer e por quê? Normalmente não refletimos, agimos por força de hábitos e costumes. Isto é, não costumamos fazer ética,
Não fazemos crítica, nem buscamos compreender e explicar a nossa realidade moral, tá? A ética seria produto das leis erigidas pelos costumes e das virtudes em hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, tá? Então, a ética está relacionada às leis, tá? Existem as leis, que se essas leis estão relacionadas aos costumes e virtudes dos hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, tá? E a ética seria o produto dessas leis, ou a execução dessas leis, tá? Questão central da ética: como devemos agir em relação ao outro? Problemas morais e problema ético. A ética não é algo sobreposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. A ideia sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido, define a nossa realidade. Então, a ética não é algo que é sobreposto, que você tem que seguir. Não é isso, tá? Tudo que a gente faz, a gente leva uma carga moral. Queria ser essa carga moral. É muito, é muito simples, na verdade. Parece ser complexo, mas é simples. Porque a partir do momento que você olha, você faz alguma coisa e você olha, será que isso realmente é certo ou errado? Tá? Então, essa ideia do bem e do mal, do errado e do certo, o permitido, o que é proibido, define nossa realidade dentro da ética, tá? Problemas morais e as nossas relações no cotidiano, as nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de algum problema do tipo. Devo sempre dizer a verdade ou existem as ocasiões em que eu posso mentir? Será que é correto tomar tal atitude? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito no vermelho? Então, todo dia a gente está se questionando: será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Então, esses são o tipo de problemas que sempre a gente está atravessando. Os soldados que matam numa guerra podem ser normalmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos que aparecem nas relações reais afetivas entre o indivíduo. O que são valores morais? Nós estávamos falando de ética, agora o que são valores? Juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom ou mal, ou do que é bem ou mal. São princípios que fundamentam a consciência humana, tá? Prática do bem e da justiça envolve respeito às leis, às polis, intenção individual de cada sujeito. Por quê? Na prática do bem e da justiça vai existir o quê? O respeito às leis que foram elaboradas e a intenção do indivíduo de cada sujeito, ou seja, a minha opinião com relação ao que eu acredito. Entendeu? Características estão presentes em todas as religiões e filosofia. Em nosso pensamento, nas coisas que dizemos, que escrevemos e que fazemos. Não tem validade universal. São inerentes às condições humanas, isto é, não estariam presentes no mundo não humano. Não humano. Para quem que servem?
Orienta as pessoas no momento de suas escolhas. Porque os valores morais, eles vão nos orientar. Tem aquelas escolhas difíceis. Se a gente optar pelos valores morais, a gente consegue escolher. Permite distinguir os comportamentos desejados bons dos indesejados e maus. São problemas cujas soluções, vias de regra, não envolve apenas a pessoa que os propõe, mas também a outras pessoas que poderão sofrer as consequências das decisões e ações. Consequências que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira. Então, esses problemas morais e éticos não vai me envolver somente, mas vai envolver uma outra pessoa. Pode ter consequências das decisões e ações que eu tomar. Vai afetar o coletivo? A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade cultura, história e natureza humana. É algo adquirido como a herança e preservado pela comunidade. Então, a moral ela vem dos costumes, tá? A ética está mais relacionada às leis, mas a moral está mais relacionada aos costumes, tá? Cultura, história de um povo, da natureza humana, que é passado de geração para geração. Ética versus moral. A ética é o princípio, ética é permanente, ética é universal, é regra, é teoria. A moral é conduta, é temporal, é cultura da regra, é prática, certo, gente? Aspecto filosófico sobre a ética. Depois nós vamos falar sobre esses aspectos filosóficos da ética. Mas mais adiante a gente vai estar falando sobre eles, tá? Por hoje só. Vocês vão responder umas atividadezinhas. Uma pesquisazinha prática. Vocês vão responder, enviar, que vai servir como a frequência, tá? A frequência de vocês é baseada para quem entrega a atividade. Quem entregou a atividade teve participação e teve presença.